momento tão especial que Deus tem feito em nosso meio, né? Impressionante, né? Você ontem à noite viu o milagre, como Deus providenciou este prédio para nós, e nós sabemos que realmente tem grandes coisas para o futuro, mas o futuro é através de vocês. A Bíblia fala em Salmo 127, versículo 1, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Olha, gente, a casa pode ser bonita, nosso prédio pode ser bonito. As pessoas de fora olhando, uau, que igreja bonita. Mas, o que eles esperam? Para entrar e achar vida aqui. Não só um prédio vazio, só cadeiras vazias e tudo. Não, eles querem chegar aqui e experimentar vida. Mas a Bíblia fala, se o Senhor não seja o construtor da casa, vai ser em vão. Nós precisamos de Deus operando em nosso meio, para a casa do Senhor seja uma casa cheia de gente cheia do Espírito do Santo, experimentando a favor de Deus. E hoje à noite eu quero falar mais sobre esta área. Primeiramente, vocês estão primeiro de ouvir oficialmente o nosso tema para 2022. Eu estava orando, eu faço caminhada de manhã, 5 quilômetros, começo entre 4 e 4 e meia da manhã, e meu tempo com Deus, orando e tudo, muito especial. Eu estava orando, né, e muitas vezes vem a revelação durante este tempo de oração, de caminhada com Deus. E realmente ele falou, eu estava orando, Senhor, qual é o tema, o que deve ser para este ano? Os últimos anos tem sido, Deus está criando, transformando odres velhos em odres novos. O segundo foi o vinho novo já chegou. Este ano foi esses sinais seguirão aqueles que creem. Mas para 2022 será esta frase: eu edificarei a minha igreja. Aleluia. Nós estamos dependendo, aleluia, amém. Vamos dar um salve de palmas para o nosso Senhor. Nós somos uma obra em andamento, né? Nós temos esse lindo prédio e tudo, mas nós aqui dentro, nós somos uma obra que vai continuar em andamento. E para entender essa frase, eu quero olhar a passagem de onde nós tiramos essa frase. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho de um Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, nós temos, em primeiro lugar, Jesus está perguntando, quem você diz que eu sou? E essa frase, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, não foi só meu pensamento, Jesus, você é Filho de Deus mesmo. Não, ele falou isso foi uma revelação. Isso não foi de você, de sua mente. Isso foi uma revelação de Deus. E essa coisa de revelação é tão importante para nossas vidas. Nós precisamos ter revelação dia a dia. Como eu estava orando sobre o tema para este ano. E tinha uma revelação. Eu edificarei minha igreja.
A coisa, Deus, muito obrigado, né? Você sabe que está certo, estou andando no caminho certo. Essa coisa de revelação é tão importante. E ele falou com essa revelação, ele falou, feliz é você. Com essa revelação, Jesus respondeu, por causa da revelação, feliz é você. Que significa abençoado, favorecido de Deus. Porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Irmãos, é tão bom quando nós recebemos uma revelação de Deus. Isso pode ser sobre uma escritura, você está em meditação e você, puxa, eu nunca vi isso, eu tenho lido esse versículo tantas vezes. E de repente tem outra revelação para você, para a sua vida. Ou talvez você está buscando direção numa situação, você está enfrentando na sua empresa, na escola, outra coisa. Você tem aquela revelação. Eu lembro uma vez, eu estava tratando um líder. Foi uma situação muito, muito difícil. Até este líder me ameaçou com morte. Gente. E eu estava orando, Deus, o que eu devo fazer aqui? Eu não posso explicar muito, mas realmente foi uma situação muito difícil que precisa ser resolvida. Envolvendo advogado e tudo, né? E eu estava orando. Eu não tinha medo dessa ameaça, que eu sabia que esse homem estava ferido e tudo, né? E uma noite eu tinha um sonho. As coisas acontecendo. Eu nem prestei tanta atenção daquele sonho. Mas quando nós fomos para reunir com este líder, tá, eu levei um advogado comigo para resolver uma situação. Eu estava lá, estava falando, a esposa dele chamou as pessoas para merenda e foi só eu e ele juntos. E de repente eu falei, ai, estou no meio desta revelação, no meio desse sonho que eu tinha, como vídeo sendo reproduzido, né? Eu estava vendo, então eu simplesmente fiz tudo que eu vi naquele vídeo, né? E Deus me mostrou, eu falei, seu pai te rejeitou, não é? E ele começou a chorar. Eu abracei ele e tudo, né? Foi a raiz, Deus revelou para mim, a raiz do problema dele foi a rejeição do pai dele. Chorou, nós resolvemos a situação, tudo, né? Mas esse tipo de revelação Deus quer nos dar em nosso dia a dia. E mais precisa ser revelação do Pai, não dos nossos pensamentos. Quando nós estamos buscando a Deus, Ele vai dar aquela revelação que transforma nossas vidas. Eu posso dar outros exemplos, mas realmente o tempo não permite hoje, porque nossa agenda está cheia. Mas uma das coisas, ele falou, feliz é você, quando nós temos revelação, somos abençoados, favorecidos de Deus. Essas coisas de ter gera uma intimidade com Deus. E agora, ele falou para ele, e eu lhe digo que você é Pedro. Agora, é Simão, Pedro. Mas agora Deus está falando, olha, você tem revelação agora. Sua vida vai mudar. Você é Pedro, filho, como ele falou aqui, filho de Jonas. Interessante ele fala filho de Jonas. Porque no Evangelho de João, 2 vezes fala que Pedro é filho de João, não de Jonas. Então, parece estar declarando agora que Jonas era o profeta de avivamento lá na Nínive. E ele está quase falando, olha, agora você é Pedro, agora as coisas vão mudar, seu destino é diferente. Eu estou mudando a sua identidade, seu destino, através da revelação que você recebeu de Deus. E nós sabemos que Pedro foi a pessoa na frente da igreja. Ele foi no dia de Pentecostes, foi ele que pregou aquele avivamento naquele dia. E Deus estava declarando sobre sua vida, agora seu nome é Pedro, não é só Simão, é Pedro. Ele continua falando, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Eu estou usando outra tradução aqui, mas a Bíblia fala assim. Então, ele está falando aqui, mudança do nome, as coisas estão mudando. Deixa-me voltar aqui, porque a Bíblia tem tantos exemplos de mudança de nome. Você lembra que Abraão foi trocado o nome para Abraão? Em vez de ser o pai exaltado, foi mudado para pai de muitas nações. Mudando a mentalidade, agora sua identidade é diferente. Para Sarai, mudou o nome para Sara. As duas palavras significam princesa, mas Sarai tem o sentido de princesa, mas Sara tem mais o sentido minha princesa, mais intimidade. Nós temos sobre Jacó, quando ele lutou com o anjo, né? E Deus falou naquele momento que seu nome foi mudado para Israel. Ele mudou o nome de Jacó, que significa enganador, para aquele que prevalece com Deus, né? Então essa coisa, quando nós temos esses momentos de revelação, Deus muda nosso nome, nossa identidade. E nós temos no Novo Testamento, não está bem claro, mas nós sabemos que Saulo mudou para Paulo, né? A Bíblia não fala exatamente quando, mas realmente nós sabemos que mudou, e porque a vida dele mudou. Interessante, né? Que ele foi uma pessoa que estava levando cartas da igreja para perseguir os seguidores de Jesus. E depois de ser convertido lá na prisão, ele estava escrevendo cartas para os perseguidos, né? Para confortá-los e tudo, né? Confortá-los, consolá-los. É impressionante a mudança na vida dele. Então nós temos a coisa, e sobre esta declaração, edificarei minha igreja sobre esta rocha. Quando ele falou sobre essa rocha, quando estava falando Pedro, o grego naquela passagem, o Pedro como uma rocha, não uma pedra, mas o Jesus é rocha, um pedrão, né? Aquela forte e tudo. Então as pessoas têm várias interpretações. A igreja católica fala, não, está feito sobre o Pedro, vai fundar a igreja sobre Pedro. E a Bíblia fala em Efésios 2, versículos 20 a 22, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Então, deixe-me continuar. No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então está falando, realmente a igreja vai crescer como Jesus, como pedra angular, e a fundação dos apóstolos e profetas, como aqui. Paz Church foi começado atrás do apóstolo Melvin. E os profetas operando, nós estamos aqui bases, pessoas plantando igrejas. Foi assim. Mas nós não temos nesse sentido de a sucessão que vai ser os santos, essas coisas, né? Mas tem sentido que Deus está construindo a igreja sobre os apóstolos e profetas. Mas a Bíblia fala também em 1 Pedro 2,5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós somos pedras vivas também. Deus está nos usando para edificar, para construir sua igreja, glória a Deus. Mas a outra interpretação, ele vai edificar a igreja sobre essa confissão: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu vou edificar minha igreja sobre esta confissão, esta revelação que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Irmãos, isso precisa ser uma realidade em nossas vidas. Momento por momento, quando nós enfrentamos qualquer situação, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele continua falando. Deixa eu voltar aqui.
E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, ele está falando, quando nós temos essa revelação, quando nós estamos edificados com essa declaração, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, quando ele se torna realidade em nossas vidas, o diabo não tem chance, irmãos. As portas do inferno, nós vamos atacar, nós vamos saquear o inferno em nome de Jesus. Porque nós sabemos que esse poder do Deus vivo está dentro de nós. E nós vamos andar com essa autoridade. E ele continua falando aqui. Darei as chaves do reino dos céus. Para a igreja, ele darei as chaves dos céus. Então, ele está falando, chaves representam autoridade. Quando nós temos revelação, nós ganhamos autoridade. Ele falou, agora seu nome mudou, sua identidade mudou, seu destino mudou, você é feliz, você é abençoado, agora a igreja realmente vai ser edificada através de você, portas do inferno não prevalecerão contra você, porque vocês têm autoridade. O que você ligar ou desligar no céu, aqui na terra, terá sido ligado ou desligado lá nos céus. O que você permitir ou não permitir aqui na terra, vai ser permitido, vai ter sido permitido ou não permitido lá nos céus. Então, nós temos a autoridade de liberar os recursos do céu aqui na terra. Mas, de novo, nós precisamos saber, ter essa revelação de Deus, de saber quais são os planos dele, o que ele deseja para nós. Ele tem planos para nossas vidas. Muitas vezes nós temos nossos próprios planos, mas nós queremos andar ligado com os planos de Deus. E quando nós temos a revelação dos planos de Deus, nós vamos agir em fé. Nós vamos liberar os recursos para aqui na terra, o que seja salvação, seja cura, seja finanças, o que é necessário, a restauração de relacionamento, de casamento, o que é necessário. Quando nós temos a revelação, nós vamos ter a fé para operar e usar essas chaves de autoridade que ele nos deu. Mas precisamos gastar tempo na presença dele, irmãos. Precisamos saber a hora certa para as coisas. Você lembra aquela história quando Jesus ressuscitou Lázaro? Ele esperou 4 dias. 4 dias, mas por que ele esperou 4 dias? Todo mundo triste e tudo, né? Porque ele não chegou lá. Eu estava lendo um comentário que falou, os judeus acreditavam que o espírito do corpo ficava com o corpo até 3 dias. E quando ele fez a ressurreição no 4º dia, não tinha argumento que não era uma ressurreição, não foi um milagre mesmo. Deus tem seu momento certo. E nós precisamos saber. De muitas vezes, até tem outra pregação falando sobre as armas da nossa milícia são poderosas para destruir fortalezas, que nós precisamos destruir fortalezas antes de chegar a um ponto de confrontar alguém ou apresentar o evangelho. Precisamos ter essa intimidade com Deus. Ele vai nos dar a revelação. Mas muitas vezes nós vamos lá fazendo, orando, mas sem buscar a Deus, de ter a revelação de Deus. É tão mais fácil quando nós temos a revelação de Deus. Irmãos, então essa coisa, hoje eu quero deixar com vocês essa importância que nós temos intimidade com Deus, para que nós podemos experimentar a revelação, gastando, tem um custo, irmãos. Precisamos gastar tempo na presença dele, de saber o desejo dele, de conversar com ele. Uma das coisas que eu desejo, eu já acho que eu expliquei isso aqui, eu falo isso para todas as igrejas da Paz Church. Rebeca, nós não temos autoridade em outras igrejas, mas em Paz Church nós temos autoridade. E também eu tenho buscado Deus sobre direção para a nossa igreja. Uma das coisas principais, um dos meus versículos prediletos na Bíblia,
é sobre Moisés. Moisés falou em Êxodo capítulo 33, 15. Moisés falando com Deus. O que aconteceu nessa situação? Deus estava chateado com o povo de Israel. Ele tinha negado, dúvidas, desconfiança, rebelião contra Deus. Ele estava pronto. Ele falou, Moisés, basta. Eu vou mandar um anjo perante vocês para a terra prometida. Vou expulsar os inimigos e tudo. Você vai experimentar sucesso, mas eu não vou contigo. Uau! E Moisés falou em Êxodo capítulo 33, 15, então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Uau! Moisés está falando, Senhor, realmente, eu prefiro ficar aqui no deserto, com sua presença, em vez da terra prometida, com toda a abundância e tudo, mas sem sua presença. Irmãos, esse é meu desejo, minha oração para a Paz Church. O que vai nos distinguir, nosso povo, do povo da terra? E até outras igrejas. Desculpe, eu não estou falando de coisa de desprezar qualquer outra igreja. Mas eu tenho autoridade na Paz Church. E para a Paz Church, isso é minha oração, minha declaração, que nós vamos ser destacados pela presença de Deus manifesta em nosso meio. Quando pessoas entram neste prédio sem a presença de Deus não é nada. Sua casa sem a presença de Deus não é nada. Sua célula sem a presença de Deus é nada. Seu discipulado sem a presença de Deus é nada. Seu trabalho, seu testemunho lá no seu trabalho, na escola, o que seja, não é nada sem a presença de Deus. Mas, quando nós temos a presença de Deus, o mundo vai notar. Puxa, quando eu estava na sua igreja, eu sentia a presença de Deus. Eu sentia algo estranho naquele lugar. Quando eu estava falando contigo, eu senti algo diferente. Nós sabemos que é a presença de Deus. Na sua célula, você está experimentando a presença de Deus. No seu discipulado, que seja, você vai ser destacado pela presença de Deus, pela glória manifesta no meio da sua casa, da sua família, dos seus relacionamentos, em tudo. Essa é minha oração para a Paz Church. E eu quero falar, realmente, durante o louvor, aqui eu estou pronto para cuspir fogo e chutar o diabo e tudo, né? A presença de Deus está neste lugar. Parabéns, gente. Parabéns. Mas nós não vamos experimentar essa presença sem nós gastar tempo na presença de Deus. Uma das revelações eu tinha sobre um versículo, em Apocalipse 3:20, ele falou, eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e cear com você. Quantas vezes eu li aquele versículo, estou aqui na porta batendo, e agora eu vou abrir a porta e vai entrar. Mas ele falou, alguém ouviu minha voz antes de abrir a porta. Então isso significa que Deus já fora, nem somente batendo, mas falando, Paulo, abre a porta, Paulo, eu quero entrar. Quando eu peguei isso, eu disse, uau, Deus, né? Só um pouco mudança, mas fez tanta diferença para mim. Ele é tão desesperado de ter intimidade comigo, ele está lá gritando meu nome, se eu ouvir a sua voz, ele está batendo e gritando para mim. E essa mensagem, Apocalipse 3:20, é para a igreja, não é para o mundo. Tem pessoas do mundo na igreja, mas realmente está falando para a igreja.
que muitas vezes nós, os filhos de Deus, nem deixa Deus entrar, está nos chamando, querendo gastar tempo conosco, sentar, falar conosco, ouvir a voz dele, ceiar com ele, ter aquela intimidade, ter aquela revelação com ele. Mas nós estamos tão ocupados, eu tiro aquele pouco tempo na palavra, tá bom, fiz o dever para hoje, mas estou bem com Deus hoje, leio um capítulo, orei, tá bom, eu vou lá, tem outra coisa para fazer. Mas essa frase, eu edificarei a minha igreja, primeiro começa com eu. Vai ser ele, não vai ser nós. Quando nós confiamos nele, nós podemos descansar nele. Quando nós temos aquela revelação, você vai saber, nós vamos saber como agir em qualquer situação. Nós temos a resposta para qualquer coisa que nós estamos enfrentando. Nós não vamos ficar preocupados sobre qualquer coisa. Quando vem aquela coisa que quer gerar ansiedade em nós, a primeira coisa, uau, o que Deus vai fazer agora? Que Deus não vai ter aquela preocupação. Uau, o que Deus vai fazer? Deus, o que eu devo fazer? Vamos sentar, vamos falar. Deus, estou enfrentando essa coisa agora, o que devo fazer? Ele quer fazer. Eu edificarei minha igreja. Não é nós. Ele vai edificar a igreja. Ele quer trabalhar usando nossas pedras preciosas para construir, edificar a sua igreja. Eu edificarei. Eu vou edificar. É promessa. Ele vai fazer. Não tem dúvida. Ele vai fazer. Nós vamos ver essa igreja crescendo, plantando outras igrejas, expandindo, por causa da presença de Deus no nosso meio. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Vamos saquear o inferno mesmo. Porque ele vai edificar sua igreja. Ele vai fazer. Mas ele vai nos usar. A Bíblia fala em Efésios 5, versículo 23. Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja é o seu corpo. Então, nós precisamos ouvir da cabeça. Mas é o corpo que vai dar aquele abraço, que vai dar aquele mão, vai dar aquele encorajamento. Nós somos o corpo de Cristo. Então Deus quer nos usar. Vai nos usar, cada um de nós, para dar aquele abraço. Essa razão, essa coisa do Covid, para mim é espírito de anticristo operando. A Bíblia fala, o anticristo não foi revelado ainda, mas o espírito de anticristo está operando. Anticristo, Deus quer nos unir. Anticristo quer separar. E Covid está falando, não pode ficar perto de alguém. Precisa cobrir, não pode ver aquele sorriso. Não pode tocar, não pode dar aquele abraço. É lógico que as pessoas vão entrar em depressão, isolamento, desprezo e tudo, que não tem. Nós somos o corpo de Cristo. E eu não posso fazer nada. Espírito de anticristo operando. Que está ensinando nas escolas sobre essa filosofia de gênero, como chama? Como é? Ideologia de gênero, né? A Bíblia fala, Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. Mas o espírito de anticristo, não. Você escolhe o que você é. Espírito de anticristo. Gente, o espírito de anticristo está operando em tantas coisas hoje. Precisamos ser alertas. E muitas vezes nós aceitamos, essa coisa é bom para a igreja. Vamos realmente não reunir. É melhor online. Online, que realmente vai. Gente, precisa ter um equilíbrio nessas coisas. Nós somos homens e mulheres de fé. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Eu não estou falando de rejeitar todas as coisas, mas usar sabedoria.
essas coisas. Não deixe medo dominar nossas vidas, que eu vou pegar, fica longe de mim. Não, realmente eu não vou pegar. Aleluia. Mas, irmãos, essa coisa, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é nossa cabeça. Precisamos ouvir, precisamos saber quais são os pensamentos, desejos dele. E depois, como corpo, nós vamos agir em favor do que a cabeça está pensando. Mas isso exige revelação. Revelação exige tempo com ele, intimidade com ele. Mas o desejo dele, ele, tudo pertence a ele. Vou edificar, eu vou fazer esta obra, eu vou fazer. Não fique preocupado com suas fraquezas, falta de qualquer coisa, eu vou fazer. E como corpo, como cada membro do corpo tem uma função diferente, eu preciso de todo o corpo para edificar a minha igreja. Eu vou edificar o quê? Edificar a minha igreja. Ele vai nos transformar. Ele vai nos fazer pedras vivas, preciosas. Vai ser aquele diamante que cru, não tem beleza, mas ele começa de cortar. Você vê o reflexo de Deus, aquela beleza escondida. Ele faz isso com a igreja. Então, irmãos, eu quero deixar isso com vocês hoje à noite. Nós somos a igreja. Nós precisamos ter revelação de quem é Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Eu tenho a chave dos céus nas minhas mãos. Minha identidade, meu destino foi mudado. E, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Mas precisamos dessa revelação. E, de novo, para Paz Church São Luís, o que vai destacar esta igreja vai ser a presença de Deus manifesta. Aqui neste prédio, na sua casa, na sua família, no seu discipulado, onde você está estudando, onde você está trabalhando, onde você está viajando, no seu carro, em qualquer lugar, naquele avião, realmente a presença de Deus vai estar lá. E vai ser destacado por causa da presença distinguida de outras pessoas deste mundo e como qualquer quero falar crente carnal, né, que realmente não está gastando tempo. Todos nós devemos manifestar essa presença de Deus. Então eu quero deixar isso com vocês hoje à noite. Você deseja mais revelação? Paulo fez esta oração para a igreja em Efésios capítulo 1, versículo 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Isso Paulo estava orando isso para a igreja. Uma oração inspirada pelo Espírito Santo. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, conhecer seu chamado, sua identidade, seu destino, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, que nós temos como corpo de Cristo, necessitando um do outro, trabalhando juntos para fazer grandes coisas. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, o que cremos conforme a atuação da sua poderosa força, andando com as chaves do céu, com forte, saqueando o inferno. Então isso foi a oração de Paulo para a igreja. Eu quero te encorajar de orar essas orações todos os dias. Sim, Senhor. Eu tomo posse de espírito de revelação no pleno conhecimento de Ti.
eu vou saber sobre essas riquezas e autoridade que eu tenho. Esse meu chamado, meu destino. Lá em Efésios 3 também tem outra oração, que nós sejamos fortalecidos pelo seu Espírito no homem interior, para que nós possamos, como todos os santos, conhecer o amor, a altura, profundidade, largura e comprimento do amor de Deus, ser cheio de Jesus. Irmãos, quando você começa a orar essas orações, vai ter efeitos. Eu tinha um período que eu estava orando todos os dias essas orações. Um dia um pastor veio para orar sobre mim. Ele falou, de repente, eu estava visitando um lugar, eu disse, pastor Paulo, eu sinto que Deus quer que eu ore para você. Tá bom, pode orar. Ele colocou a mão na minha cabeça e ele falou, eu sinto que o Senhor quer te fortalecer, que é aquele versículo em Efésios 3. Quer te fortalecer. Tá bom. Ele colocou a mão sobre mim, a próxima coisa que eu sabia, estava no chão. Para eu encurtar a história, eu ficar colado no chão por 2 horas. Eu tentei de me esforçar para tentar de levantar e não podia. Próxima manhã, café da manhã, eu estava sentado lá na mesa, de repente eu senti meu corpo ficar pesado. As pessoas olharam para mim e falaram, Paulo, o que está acontecendo? Eu falei, eu não tenho força de novo. Eu pensava, eu vou ficar nessa cadeira por 2 horas? Isso foi lá na Castanhal, lá em Pará. Depois eu voltei para Belém. E próximo manhã nós tínhamos o almoço com os pais da Rebeca. Nós fomos para um lugar de restaurante por quilo. E quando eu estava sentado lá na fila, eu senti algo estranho acontecendo com o meu corpo. Eu falei, Senhor, por favor, aqui não, restaurante não, Senhor, não, Senhor. Então eu falei, mãe, eu não estou sentindo muito bem. Então eu fui para o carro, sentei. Quando abri a Bíblia, ele abriu para esta passagem, em Efésios 3, que falou, eu vou te fortalecer no homem interior. E quando eu li isso, o Espírito Santo falou, foi quase voz audível. Isso que eu fiz. Você estava orando, o pastor falou, você está sentindo que Deus quer te fortalecer. E quando eu li, realmente fez isso. Então precisa tomar cuidado, irmãos. Quando nós oramos essas orações da Bíblia, vai ter resultados. Mas eu quero te encorajar. Essas coisas, Ele vai te dar revelação. Ele vai te dar encontro com o Espírito Santo. Mas nós precisamos gastar tempo orando, ficando na presença dEle. E realmente, quando eu voltei para Santarém, depois daquela viagem, pessoas olharam para mim, o que aconteceu contigo? Ele viu, eu tinha encontro com Deus. Essa coisa, quando nós temos essa revelação, as pessoas vão ver que a presença de Deus está conosco. Eu preciso mais disso. Eu gosto de gastar mais 2 horas no chão mesmo, né? Faz tempo. Mas essas coisas, nosso dia a dia, precisa ser uma coisa diária conosco. De ter essa intimidade, ter essa revelação de quem Ele é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia.